A transparência incomoda apenas quem tem algo a esconder. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, internautas, boa noite. Senhor presidente, na última semana estive no distrito de Maristela, acompanhado do secretário de Serviços, Nicolau, para verificar a situação das valas de contenção de águas pluviais. Essa visita foi resultado daquele ofício que eu enviei na última sessão, preocupado lá com as enchentes do distrito. Vamos lá e ele vai estar tomando providências. Também, senhor presidente, é com indignação que eu informo que, apesar de todo o esforço meu e também dos nobres, nem o Supermarcon e nem as agências bancárias se sensibilizaram com o pedido dos moradores mais antigos da Maristela, que praticamente imploraram pela manutenção de um correspondente bancário no distrito. É revoltante ver a população, especialmente os mais idosos, sendo ignorados por quem só enxerga lucro e conivência. Senhor presidente, também semana passada estive na garagem municipal para confirmar uma informação que complementa uma denúncia já encaminhada ao Ministério Público. E durante essa visita observei que os ônibus escolares do município não possuem ar-condicionado. Pesquisando, eu constatei que um kit hoje completo de ar-condicionado custa em torno de 15 a 20 mil. E diante disso, solicito que seja enviado ofício ao prefeito, sugerindo a instalação de um ar-condicionado nos veículos da frota escolar, ao menos de forma gradual, priorizando e atendendo pelo menos os alunos mais distantes. Também peço ao executivo que informe se todos os ônibus escolares estão nesta data com a vistoria em dia e devidamente regularizado para o transporte escolar. Senhor presidente, por diversas vezes tentei trazer emenda para asfaltamento do trecho que liga ao residencial Maristela e ao residencial Paineiras, mas infelizmente sem sucesso. Sabemos que as emendas muitas vezes demoram ou nem chegam. E eu e o vereador André decidimos agir. Vamos unir nossas verbas impositivas livres para garantir o asfalto desse trecho já no primeiro semestre de 2026. A notícia foi muito bem recebida com alegria pelos moradores, que inclusive pediram apoio de outro vereador que prontamente aceitou participar. Eu agradeço ao vereador André pela parceria e pela disposição em atender o povo do residencial Paineiras. Essa é uma prova de quando há união e boa vontade, as coisas acontecem. Falando em verba impositiva, senhor presidente, destinei parte dos meus recursos para a instalação de ar-condicionado nas salas de aulas da escola Dona Isabel Alves Lima, garantindo mais conforto para os alunos e professores. Também indiquei verba para a FRAC, do Padre Edson, que realiza um importante trabalho social em nossa cidade. Além disso, destinei 100 mil para custeio da saúde, reforçando o meu compromisso com essa área essencial. E vale lembrar, senhor presidente, que as verbas impositivas do ano passado, de minha autoria, estão sendo executadas agora para a construção da quadra poliesportiva do residencial Maristela e a ampliação da UBS Maristela com novas salas e garagem. Essa mesma UBS da Maristela já havia sido beneficiada com minha indicação de 2022 e 2023 com uma reforma completa, com o adicionamento de uma cobertura de espera e a conquista de um veículo 0 quilômetro. E a partir do próximo ano, minhas emendas e indicações serão direcionadas a outros bairros, levando o mesmo compromisso e resultado que eu tenho demonstrado no distrito de Maristela. Senhor presidente, eu quero manifestar minha preocupação com a demora da votação do PPI. O presidente aqui da Comissão de Constituição e Justiça explicou que há dúvidas jurídicas, pareceres e até decisões do STF sobre os honorários advocatícios. Tudo bem, isso faz parte do processo. Mas o que não pode é a burocracia e a falta de diálogo transformar um benefício esperado em mais um atraso para a população. O problema é que o tempo está passando e o que era para ser uma solução está virando frustração. Cada semana de atraso é menos arrecadação para o município e mais famílias impedidas de regularizar suas dívidas. Desde o começo do ano já venho dizendo, em projetos de interesse dos dois poderes, como é esse do PPI, Executivo e Legislativo deveriam se unir antes, a parar essas arestas e evitar essas idas e vindas, que só atrasam tudo. Por isso, peço prioridade máxima ao PPI, se for o caso, que o projeto vá logo ao plenário, deixando o ponto polêmico para uma análise separada. Nosso papel é fiscalizar, sim, mas também agir com agilidade quando o povo espera por isso. E o povo está esperando, cobrando e com toda razão. Quem paga o preço da demora não é o prefeito, não é nós, mas é o cidadão.
Senhor presidente, em setembro de 2023, eu, o vereador Márcio, junto com os vereadores Cante, o então, na época, Valdecir e Cláudia, e também o senhor presidente Flávio, apresentamos nessa casa o projeto de lei 3.474, aprovado nesta casa, proibindo a inauguração de obras públicas incompletas ou que não possam ser usadas de imediato pela população. E ela foi feita justamente para evitar que prefeitos usem obras inacabadas como um palco de propaganda política, fazendo festa enquanto a população continua sem poder usar o que foi prometido. Mas o que aconteceu, senhor presidente? Em dezembro de 2024, o prefeito anterior inaugurou a creche do Jardim Itaporanga, uma obra claramente inacabada, contrariando o artigo 1º da lei que diz, abre aspas, fica proibida a inauguração de obras públicas incompletas ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. Fecha aspas. Isso é descumprimento de lei, é descumprir a lei e é algo grave. Não trata de opinião, se trata de legalidade e responsabilidade pública. Por isso, estou pedindo oficialmente que envie um ofício ao prefeito, perguntando se ele vai corrigir o erro do antecessor, desinaugurando essa obra e fazendo a inauguração de forma correta, conforme manda a lei. E, se não for fazer, me explique por que vai descumprir uma lei aprovada nesta casa, projeto que foi assinado por ele e votado por ele quando esteve de vereador nesta casa. Não existe boa administração fora da legalidade. Quem age dentro da lei governa com moral, com transparência e com a confiança do povo. Todos nós se debruçamos em cima dessa lei, discutimos, passou pelas comissões, veio ao plenário. Hoje, então, na época, o vereador Valdecir e a Cláudia estavam nesta casa, o presidente, autor também. Votamos a favor desse projeto. Foi sancionado pelo ex-prefeito. O ex-prefeito, mesmo de posse de uma lei vigente, foi lá e inaugurou uma obra inacabada em desacordo com a lei. E tudo bem, beleza. Então, por que nós faz lei aqui? É só para fazer videozinho ou postar na internet e falar, olha, fizemos uma lei? Pergunta para mim quantas leis eu fiz até hoje. Uma ou duas. E olha lá. Por quê? Porque se não fizer uma lei que realmente funcione, é apenas despesa, é apenas enganação do povo. É enganação isso aí. Não pode inaugurar, a lei fala. E ele, que sancionou, foi lá e inaugurou. O outro que assumiu agora, em vez de pegar e ir lá e desinaugurar, arrancar aquela placa, devolver para o autor, depois quer fazer no mesmo nome, tudo bem. Mas inaugura e faça a coisa certa. É nos pequenos detalhes que se constrói uma grande administração. Senhor presidente, desde o início desse mandato, eu tenho buscado fazer diferente do que eu fazia nos últimos 4 anos. Criticar menos e ajudar mais. Mas jamais abrir mão da minha principal bandeira, fiscalizar e exigir o bom uso do dinheiro público. Em 14 de janeiro de 2024, eu protocolei pessoalmente nas mãos do prefeito Valdecir uma denúncia grave de irregularidade dentro de um dos departamentos da prefeitura. Esperei que o caso fosse apurado com seriedade, mas o que aconteceu foi ao contrário. O prefeito respondeu dizendo que minhas denúncias eram genéricas e baseadas em comentários da cidade, pedindo o arquivamento com a base na resposta do Ministério Público. Mesmo assim, insisti na verdade, entrei com recurso no Conselho Superior do Ministério Público, apresentando as provas que o prefeito deveria ter buscado se realmente quisesse investigar, mas novamente nada foi feito. 10 meses depois, solicitei cópia do processo administrativo 13/2025 e o prefeito negou o meu acesso. Entrei com mandado de segurança, ganhei na justiça, que deu 10 dias para entregar o processo, mas o prefeito recorreu para não cumprir essa ordem judicial. E eu pergunto, o que há de tão grave nesse processo que precisa ficar trancado a 7 chaves? Confesso que agora fiquei mais curioso em busca de informações sobre esse processo administrativo. É lamentável ver uma pessoa que já foi vereador, tão atuante, não respeitar o meu direito de fiscalização como vereador. Fiscalizar não é perseguição, é defesa do povo e do dinheiro público. E, senhor presidente, eu encaminhei uma indicação ao prefeito Valdecir, sugerindo a criação de uma lei que regulamenta o uso de maquinário público no nosso município. Durante muitos anos eu vi
uso de caminhões e máquinas e equipamentos da prefeitura sem critério, sem controle, muitas vezes deixando de atender às necessidades da população para benefícios de poucos. E o pior, houve casos em que o maquinário ficou o dia inteiro no serviço particular e a prefeitura cobrou apenas 1 hora. Isso causou prejuízo ao município, desgaste do patrimônio público e principalmente desrespeito com o cidadão que paga seus impostos esperando ver as máquinas trabalhando para o povo e não para interesses pessoais. É preciso deixar claro, atender a população é dever, mas fazer isso dentro da lei é obrigação. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria fazer uma observação e dizer que parabéns, vereadora Regina, que foi ela quem pediu o parecer jurídico, que passou por todas as comissões, aí a gente acabou, até por mim, dentro da minha própria comissão, eu não tinha me atentado, foi ela que falou, mas isso aqui não tem parecer jurídico. Foi aí, então, que foi feito o parecer, foi identificado algumas situações e ela encaminhou ao prefeito, foi aí que tudo se desenrolou. Parabéns, uma satisfação ter a senhora dentro da nossa comissão. Obrigado. Agora, com essa reunião que a Regina está propondo, para ouvir a demanda dos professores e demais profissionais da educação, a gente podia também estar, depois dessa reunião, chamar de novo a secretária de Educação para vir aqui. Aliás, foi muito produtiva a última vez que ela teve, tirou muitas dúvidas. Ou seja, vamos beber água da fonte. E direto nela, que às vezes os ofícios são bons, mas os ofícios demoram, é 15 dias para ir, 15 dias para voltar, e às vezes já desatualizou as informações, novas demandas ali foram criadas, né? Eu tenho uma demanda, vereadora, também, que é o caso da insalubridade. Eu vejo aí os profissionais da educação lidando com crianças aí com material biológico, às vezes as crianças estão com uma doença de pele, alguma coisa, e elas ali lidando com amor, com carinho com a criança, porém estão expostas a um risco biológico, né? Então isso é uma demanda também que elas sempre pediram para verificar. Tem outras situações que não necessariamente é da educação, mas atinge a educação, que é o vale cesta básica, né? O vale alimentação, que já está praticamente aprovado lá o prefeito já se solidarizou, está quase aprovado para vir ser votado nessa casa, que as pessoas que se afastam por doença ou por maternidade continuam recebendo por aquele período o vale alimentação. Então acho assim, seria importante pegar essa demanda que o André está apresentando, mais a demanda que vai aparecer aqui nessa reunião, depois chamar a secretária para a gente estar junto, talvez pela Comissão de Educação, para a gente estar trabalhando. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Falando em água, tem um assunto que eu gostaria de colocar aqui que está me preocupando bastante. Eu tenho recebido vários pedidos de moradores da área rural, principalmente dos loteamentos irregulares, sobre falta de água. Esses poços caipira está tendo algum problema no meio ambiente aí que está ficando escasso. Alguns estão secando e está tendo falta de água nesses locais. E a população liga pedindo se é possível a prefeitura levar água até lá. E eu, sinceramente, não sei até que ponto isso pode ser feito pela prefeitura. Mas eu acho que é um tema que a gente tem que começar a se preocupar, prestar atenção, que se continuar, a gente pegar uma estiagem muito grande na cidade aí e vier mesmo a ter essa falta de água, a gente tem que estar preparado para atender essa população. Infelizmente, os loteamentos regulares estão aí, não adianta a gente reclamar, tem que buscar regularizar aqueles que dá para regularizar, mas até que isso venha a acontecer, a gente tem que estar preparado para caso haja uma escassez aí, uma emergência, a gente tem que estar pronto para atender essa população. Porque a água é uma coisa essencial, tá? Então, já estou mexendo com isso e gostaria que os demais também se atentassem a isso. E, por fim, eu queria só parabenizar o senhor pela insistência no trabalho do turismo. É um trabalho invisível, que quem olha acha que o senhor só está viajando e não está fazendo nada, e pelo contrário, essas ações que o senhor anda fazendo têm ajudado os empresários da cidade a desenvolver mais emprego, bem ou mal, vem recursos para a cidade,
E é uma árvore que o Senhor plantou, está crescendo, ninguém viu ainda os frutos dela. Mas um dia ele vai amadurecer e vai prosperar. Então eu vejo o bastidor, o trabalho que o Senhor faz incansável. Parabéns. Obrigado, nobre par. Antes de tudo, quero parabenizar o vereador e presidente desta casa, Flávio Portela, pela coragem e sensatez ao apresentar a moção de repúdio ao decreto 12.686, que institui a chamada Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Eu aproveito para deixar registrado também o meu repúdio ao governo federal, que insiste em mudar leis e políticas públicas sem ouvir quem vive a realidade. Um governo que se diz inclusivo, mas que cria dificuldades para vender facilidades. Porque inclusão verdadeira não se impõe por decreto, ela se constrói com diálogo, estrutura e respeito. E quem acha que essa moção é só um gasto de papel está enganado. Ela é uma manifestação legítima e necessária. Afinal, quem dá a base do voto para um deputado, um senador e até o presidente, está aqui nos municípios. Ignorar a nossa voz dos vereadores é garantir a perda de voto nas urnas e o povo está cansado dessas promessas e vai dar recado. Essa moção é necessária, justa e moralmente correta, porque o decreto representa um retrocesso perigoso na educação das pessoas com deficiência em nosso país. E falo isso com propriedade. Eu tenho um filho de 26 anos com deficiência intelectual que há mais de 16 anos frequenta a PAI aqui de Laranjal Paulista. Eu acompanho de perto o trabalho sério, humano e transformador que a PAI realiza, com amor, paciência e profissionalismo. E digo mais, nenhum decreto assinado em gabinete conhece essa realidade melhor do que quem vive todos os dias. O decreto traz 2 pontos gravíssimos. O primeiro praticamente impõe que o aluno com deficiência seja colocado em salas regulares, retirando das famílias o direito de escolher o modelo mais adequado para seus filhos. Na teoria, é inclusão plena, na prática é abandono, porque falta estrutura, capacitação e profissionais de apoio. E segundo, o texto fragiliza instituições como as APAES e as pestalozes, ao atrelar seu funcionamento à rede regular, e isso pode inviabilizar o funcionamento dessas escolas que há décadas acolhem, educam e transformam. Eu queria deixar um depoimento. O meu filho Caio, quando ele era pequeno, a gente não identificou o probleminha dele. E ele tinha 6, 7 anos de idade, a gente decidiu colocar ele na escola. E ele ia lá na escola e ele não parava sentado, ele ficava mexendo com todo mundo, e os meninos judiavam dele, mandavam ele fazer as coisas, ele fazia. E eu tenho até consciência pesada por não ter identificado isso antes. Eu achava que ele era um menino sapeca, mas ele vivia na diretoria, os meninos judiavam dele e eu obrigava ele a ficar na escola, porque eu queria que ele frequentasse e fosse inclusivo. Mas ele precisava mais que isso. E aí, depois de um tempo, a psicóloga Eliana, se não me engano o nome dela, ela falou: seu filho é especial, ele precisa de ajuda. Eu nunca fui contra, eu nunca tive preconceito em relação a isso. Mas foi um impacto na minha vida, eu fiquei chateado comigo mesmo por eu não ter identificado isso antes. Eu ter forçado ele a ficar na escola, sofrendo bullying, não sei como que ficava a vida, a cabeça dele naquele ambiente. Foi aí que eu tive a oportunidade de ir até a PAI e, nossa, só tenho a agradecer ao pessoal da PAI que acolheu ele e hoje é a paixão da vida dele a PAI. Temos ali as especialidades, até essa semana umas pessoas falaram para mim: Márcio, a Laranjal, né, tem a PAI, tem Santa Casa. Eu falei: tem, mas é outro mundo, não é poder público. Ali nós temos várias entidades, várias instituições que trabalham e mantêm tudo aquilo. Claro, o poder público, o executivo ajuda com repasse, mas não é o suficiente. Então hoje nós temos a APAI da nossa cidade, é porque a população, os empresários, que de uma forma até invisível, porque eles não se manifestam, fazem um trabalho fantástico ali. E eu, ali de bastidor, que sou uma pessoa que observo bem as coisas, vejo todo esse tempo o que eles fazem e a população faz pela cidade. Eu tenho umas coisas para falar, mas eu acho que já falei tudo, e eu gostaria de aproveitar e fazer um convite aos pares
que na próxima sexta, às 9 horas, o presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo vai dar uma palestra ali na APAE. Eu gostaria muito que todos estivessem presentes, porque tem tudo a ver com essa moção que hoje nós estamos apresentando aqui. Obrigado, vereador.